Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto, que é sobre as medidas estatísticas. E hoje vamos continuar falando sobre a média aritmética ponderada. Mas você se lembra como é que a gente faz para calcular a média ponderada? Bom, a média aritmética simples, eu acredito que vocês se lembram, né? Porque é só somar os valores e dividir pela quantidade dos valores que eu estou analisando. Agora, a média aritmética ponderada, ela é um pouquinho diferente. Para cada característica que eu estou analisando, eu vou associar um peso. Então, vamos recordar a diferença entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada? Olha só, uma média aritmética simples é a soma de um conjunto de valores dividido pela quantidade desses valores. Na média aritmética ponderada, cada valor representa um peso diferente, que deve ser levado em conta na hora do cálculo da média. É importante lembrar que na média ponderada, nós associamos pesos diferentes. Se todos os termos ou os valores estiverem associados a um mesmo peso, então não tem por que eu trabalhar com a média ponderada. Eu vou continuar utilizando a média aritmética, tá? Então, nós só utilizamos média ponderada quando os pesos forem diferentes, ok? E para calcular, então, a média aritmética ponderada, multiplicamos cada valor pelo seu respectivo peso, somamos os produtos encontrados e dividimos esse total pela soma de todos os pesos, ok? Então, vamos lá. Vamos para o Praticando 1? No Praticando 1, na prova para um cargo na enfermaria do hospital, um candidato fez 6 pontos. Na prova de conhecimentos específicos, 4 pontos em conhecimentos gerais e 5 pontos em português. Determine a média ponderada das notas desse candidato, sabendo que os respectivos pesos são 5, 3 e 2. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês calcularem a média ponderada, sigam as instruções, ok? E já voltamos!
Vamos lá, pessoal? Então, veja, ele fez um concurso e nesse concurso, cada área de conhecimento tem um peso diferente, ok? Então, veja, eu tenho primeiro que analisar a quantidade de pontos em conhecimentos específicos. Então, 6 pontos em conhecimentos específicos, 4 pontos em conhecimentos gerais e 5 pontos em português. E, respectivamente a essa pontuação, eu tenho os pesos 5, 3 e 2. Então, eu vou multiplicar a quantidade de pontos de conhecimentos específicos pelo peso que é 5, mais a quantidade de pontos de conhecimentos gerais pelo peso que é 3, mais a quantidade de pontos em língua portuguesa vezes o peso que é 2, ok? Tudo isso dividido pela soma desses pesos. Então, vamos lá, ó. Primeiro a gente faz a multiplicação, tá? 6 vezes 5, 30, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 2, 10 e depois somamos, tá? E embaixo nós realizamos a soma dos pesos, ok? Então, vamos lá. Somando, deu 52, dividido por 10, que é a soma dos pesos, 5,2. Então, significa que a média ponderada desse candidato foi de 5,2, ok? Você sabia que a média aritmética ponderada é muito utilizada quando nós temos repetição de valores? Então, vejam essa seguinte situação, vamos refletir. Na sala de Fernando, há 26 alunos no total. Da sua turma, 16 estudantes têm 15 anos, 8 estudantes têm 16 anos e apenas 2 alunos têm 17 anos. Fernando tem 16 e ele está curioso para saber se a sua idade é superior à média dos seus colegas de classe. Bem, vamos descobrir agora. Veja, então aqui eu tenho repetição. Eu tenho, por exemplo, 16 alunos e todos esses 16 alunos têm a mesma idade, que é 15 anos. 8 alunos têm a mesma idade, que é 16 anos. E 2 alunos têm a mesma idade, que é 17 anos. Vamos calcular então essa média? Veja, a quantidade de vezes que cada idade se repete, ela pode ser considerada um peso. Portanto, nós podemos aplicar nessa situação o cálculo de uma média aritmética ponderada, ok? Então vamos fazer isso. Olha lá, eu vou multiplicar a quantidade de alunos vezes a idade. 16 mais 15, mais 8 vezes 16, mais 2 vezes 17. E esse 16, esse 8 e esse 2, ele vai ser o meu peso, ok? A quantidade de alunos vai ser o meu peso. Então, eu somo esses valores, dividindo, eu tenho 402 por 26, que vai dar 15,46. Então, significa que a média de idades dessa turma, dessa sala, é de 15,46. Portanto, o Fernando, que é o personagem do nosso exercício, ele tem 16 anos. Então, ele é mais velho do que a média da classe, ok? Vamos para o nosso Praticando 2? No Praticando 2, uma equipe de handebol é formada por 12 jogadores. 3 desses jogadores têm 20 anos, 2 jogadores têm 26 anos, 4 jogadores têm 23 anos e os demais têm 21 anos, 25 e 27 anos. Qual é a idade média aproximada dessa equipe? Então, pensem no exemplo que a professora acabou de explicar para vocês e tentem fazer o Praticando 2, ok? Já voltamos!
Vamos lá, pessoal? Resolvendo o nosso exercício. Primeiro, temos que organizar as informações, ou seja, 3 jogadores têm 20 anos, 2 jogadores 26, 4, 23 e assim por diante. Em seguida, nós vamos colocar aqui, multiplicar a idade de cada jogador com a quantidade de jogadores que tem aquela mesma idade, ok? Dividido pelo, olha lá, olha quem que é o nosso peso, né? O peso, no caso, vai ser a quantidade de jogadores, ok? Então, eu vou somar essas quantidades e vou ter o peso para o cálculo dessa média ponderada. Multiplicamos primeiro aqui em cima e depois somamos esses valores. Então, eu vou ter 277 dividido por 12, que vai ser igual a 23,08. Então, significa que a idade média desses jogadores é de aproximadamente, né, é de 23 anos, ok? Vocês viram que não deu exatamente 23, mas aproximadamente ali 23 anos, ok? A média aritmética ponderada, ela também nos permite encontrar um preço de custo de um produto baseado em seus gastos. Vejam o exemplo do Praticando 3. Em uma lanchonete, a receita para preparar os sucos é 8 copos de água mineral para 2 copos de groselha. Qual o custo de cada copo de suco, sabendo que cada copo de água mineral custa 50 centavos e de groselha custa 85 centavos? Olha só, nesse caso nós temos repetição e também temos que calcular o preço de custo, baseado no quê? Num produto, baseado, né, nos gastos desse produto, ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem como vocês calculariam a média ponderada e já voltamos.
Vamos lá, pessoal? Então vejam, nesse exercício, primeiro nós vamos ter que organizar as nossas informações. Então, 8 copos de água e cada copo custa 50 centavos. E 2 copos de groselha e cada copo custa 85 centavos, tá? Pessoal, a quantidade de copos, ela vai ser o meu peso, tá? No cálculo da média ponderada, no cálculo da média aritmética ponderada. Porque é essa quantidade de copos que indica a minha repetição. Se você ficou em dúvida em quem considerar o peso para calcular a média aritmética ponderada, você tem que pensar assim, quem é que indica a repetição? Né? Nesse caso, quem indica a repetição é a quantidade de copos, ok? Então, vamos calcular agora a nossa média? Então, olha só, 8 copos, 50 centavos e 2 copos, 85 centavos, ok? Aqui eu coloquei o valorzinho, né? 8 vezes 50 e 2 vezes 85. Se de repente, aí no cálculo, aí na sua casa, você fez 0,5 ou 0,85, porque para indicar centavos, está correto também, não apaga não, tá bom? Então vamos lá, dividido pelos pesos, né? 8 mais 2. Então agora multiplicamos 8 vezes 50, 400, mais 2 vezes 85, 170. Soma vai dar 570, 570 divide por 10, 57. Esse 57 indica que cada copo de suco custa 57 centavos, ok? Então vamos lá, vamos para o próximo exercício, praticando 4. Na farmácia de um hospital universitário, foi feita uma inspeção no lote de determinado remédio em comprimidos. Foram encontradas 2 embalagens com 6 comprimidos, 4 embalagens com 7 comprimidos, 4 embalagens com 5 comprimidos e 3 embalagens com 8 comprimidos. Qual foi a média de comprimidos por embalagem? Então a professora vai dar um tempinho, pensa um pouquinho o que vai ser peso aí no exercício 4, ok? E já voltamos.
Vamos lá, pessoal? Então, veja. Olha só, 2 embalagens vezes 6 comprimidos. Então, eu multiplico primeiro os valores, depois eu somo, fica 84 sobre 13, que vai dar 6,46. Então, há uma média de 6,46 comprimidos por embalagem, ok? Nesta aula, nós falamos sobre média ponderada, resolvemos algumas situações, problemas envolvendo o conceito de média ponderada. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!